Seja bem-vindo ao Trail Lab, o podcast mensal do Trail Tropical comigo e Alex Tomé. Aqui mergulhamos fundo no universo do trail running, unindo a ciência e prática para ajudar você a evoluir como um corredor. A cada episódio conversamos sobre as atualidades do cenário mundial de trail running e discutimos temas como treinamento, prevenção de lesão, estratégias e performance e as últimas novidades do mundo trail. Tudo isso com a experiência do Alex, que trabalha diariamente com atletas de alto nível, e eu como quiropraxista trabalhando diariamente com atletas na prevenção de lesão e reabilitação aqui em minha clínica no Rio de Janeiro. Então amarra os cadarços e vem explorar esse mundo do trail running com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do Trail Lab. É isso mesmo, agora temos nome, né, não, Alex? Finalmente. Fala, Natan. Tudo certo por aí? Temos nome, cara. Fui voto vencido, mas tudo bem. Trail Lab ficou bom também. O povo falou, né? O povo falou, a gente teve que escutar, né? Voz do povo após a voz de Deus. E antes de começar, ainda queria dar os parabéns aí pro Natan, que vai ser papai, né? Então, parabéns aí pela gravidez, que vinha com muita saúde. Pô, isso aí, amém. Tomara, vai sim. Tem tudo dado certo aí por enquanto. Um corredorzinho ou uma corredorazinha aí, né? Vai ser um corredorzinho, Frederico. Já vai estar a caminho. Já sabe tudo certinho? Já sabemos. Massa. Parabéns, cara. Parabéns. Valeu, já tô dando bastante gelzinho de carboidrato para minha esposa, para ele já ir se acostumando com o sabor. E aí quando sair já é direto, né? Joga na água primeiro e depois começou a dar os primeiros passinhos, a gente já pega uma esteira infantil, alguma coisa assim, e já vai introduzindo, né? Boa. Aí, Alex, então temos mais um episódio aí do Trail Lab pro pessoal. Dá um resuminho aí breve do que a gente vai falar. Como vocês sabem, né? A gente tem 4 quadros aqui. O primeiro deles vai ser um quadro de atualidades e a gente vai falar sobre o recorde que foi batido na meia maratona de asfalto, né, pelo Jacob Kiplimo. A gente vai comentar um pouco aí sobre esse recorde e sobre todos os outros recordes aí que estão sendo batidos no momento, aí o que está levando essa onda de quebras de recordes na corrida. Depois, nosso quadro de ciências, aí o Alex vai falar sobre a pirâmide que elenca aí as coisas mais importantes para um treinamento de corrida. E o nosso terceiro quadro é a nossa pergunta do ouvinte, que veio lá do Instagram, perguntando sobre treino de força. A gente vai falar se a gente deve fazer o treino de força antes ou depois. A gente vai discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto. E o último quadro, o nosso rolê aleatório, a gente vai falar sobre o resultado que os corredores de trilha tiveram nessa meia maratona de Barcelona, que o recorde foi batido, como que os corredores de trilha foram lá e como que a gente tem visto aí esses corredores de trilha indo fazendo, né, provas de asfalto e por que é importante a gente estar treinando essas outras valências de velocidade também e como que a gente pode depois traduzir isso para trilha. É isso aí, né, Alex? Boa, isso mesmo, cara. Vai ser... Parecem coisas bem separadas uma das outras, mas você vai ver que quando a gente vai conversar sobre a parte de recorde, meia maratona, sobre a pirâmide, essa do Saylor, que vai elencando as coisas mais importantes do treinamento. Quando a gente fala também sobre a questão de atletas de trilha estarem desempenhando muito bem no asfalto, em provas planas também, você vai ver que as coisas elas se conectam, e tudo é a base do treinamento. Então a gente vai ver isso e ampliar um pouco mais o assunto. Boa. E tu tá se preparando aí, então, para a tua próxima prova, né? Antes da gente começar aí, eu queria ouvir como é que tá sendo aí essa preparação, como que tá essa fase aí, pelo que tu me falou. Faltam 5 semanas para tua prova aí, 50 quilômetros. Como que tá, que fase que tu tá agora do treinamento? Boa, eu vou correr os 50 km da Valhall lá no Ushuaia. Então, bem legal, uma prova que deve ser muito bonita, tô bem empolgado mesmo. Faltam 5 semanas, então eu tô passando agora por uma semana de transição, então uma semana um pouco mais tranquila. Eu venho treinando aí 5 vezes por semana, sendo 2 treinos longos. Final de semana passado foram 2 de 3 horas e meia, então acumulando aí mais ou menos uns 70K na semana, com uns 2.500, que é mais ou menos próximo do que é a altimetria da prova. Então eu quero subir um pouco mais a questão de altimetria ainda. Então essa semana vai ser uma semana mais tranquila de transição, bem mais leve, para descansar um pouquinho. E aí eu entro num bloco de 14 dias, de 2 semanas, com 4 treinos longos, né? Sábado e domingo nas 2 semanas, 4 horas e 4 horas nos 2 finais de semana. E o objetivo é conseguir acumular pelo menos uns 70K com uns 3.000 e pouquinho para conseguir chegar bem lá na prova. Depois só um polimento, 2 semaninhas de descanso e aí já vamos lá para a prova. Pô, só coisa boa então, hein? E a gente sai então essa tua fase de treinamento aí mais focada nas subidas, né, com muitas subidas, e aí direto para o nosso
primeiro assunto aí, que é a maratona de asfalto, né? Que não poderia ser mais plano aí essa prova lá em Barcelona. E o Jacob Kiplimo aí bateu o recorde, né? 56 minutos e 42 segundos, assim, né? E um fato interessante aí que eu li essa semana foi que o recorde da meia maratona, ele permaneceu o mesmo de 2010 até 2018. Então foram 8 anos que esse recorde aí ninguém conseguiu bater. Só que desde 2018 até agora, 2024, esse recorde já passou por 6 pessoas diferentes. Então, assim, passou 8 anos com, né, o mesmo tempo lá. E aí depois, em 6 anos, passou por 6 pessoas diferentes, né? Então, praticamente todo ano aí esse recorde está sendo batido agora, assim. E eu queria ouvir de ti aí, como treinador, o que tu acha que tá fazendo, né? Não só esse recorde da meia maratona, assim, mas vários outros tempos, do 10K, né? Acabou de ser batido também umas semanas atrás, em feminino. O tempo da milha também, né? Tipo, de 1 milha já foi batido também agora essas semanas atrás. O que tu acha que tá levando aí essa onda de quebra de recordes na corrida nos últimos tempos? Boa. Bom, primeiro, cara, essa meia maratona é impressionante, né? O que o cara fez, ele baixou, se não me engano, foi mais de 40 segundos. Pode parecer pouco, mas, cara, quando a gente tá falando nesse nível de atleta, a gente tá falando de um cara que completou uma prova com pace de 2,41, pace médio, se não me engano. Então, e não foi só o tempo final da meia maratona. O pessoal fica estudando a prova dos caras e eles vão vendo assim, os 5 quilômetros mais rápidos dentro da meia maratona, os 10 quilômetros mais rápidos dentro da meia maratona, o quilômetro mais rápido dentro de uma meia maratona com o recorde. E, cara, esse cara destruiu, assim, vários recordes. Assim, foi realmente impressionante o que ele fez. Então, isso chama muita atenção, né? E até tem um estudo que é lá de 23, que os caras eles perguntaram para 25 dos melhores cientistas e treinadores, e até, geralmente, esses caras, eles atuam nas duas frentes. Eles são cientistas, pesquisadores, mas eles também acabam treinando alguns dos melhores atletas do mundo. Então, fizeram a pergunta para esses caras o porquê que tanto recorde vem sendo quebrado nos últimos tempos. E eles compilaram as respostas em 5 pontos principais. E aí eu vou trazer aqui esses 5 pontos principais para a gente debater um pouquinho. O primeiro deles é sobre o entendimento das demandas do esporte. Então, quanto mais você estuda o esporte, a tendência é que você entenda mais sobre o treinamento, entenda mais sobre a nutrição, então você começa a ser mais específico. E, novamente, quando a gente está falando desses caras, um detalhe mínimo pode trazer uma diferença ali de 3, 4 segundos, que é uma diferença de um recorde mundial. Então, esse entender melhor o esporte, as demandas do esporte, quanto mais se pratica esse esporte e mais se estuda, mais se entende essas demandas. Então, a gente consegue avançar um pouco mais na questão de detalhes mesmo do esporte. O segundo ponto é os pontos de execução de prova, ou seja, os atletas estão mais conscientes de que eles precisam executar o que foi planejado. Então, novamente, é um detalhe muito grande, muito pequeno, que o cara tem que saber exatamente o que executar. O atleta entende o que tem que executar e vai lá e executa aquilo. Não é mais aquela ideia do freestyle, vou ver o que acontece, não. A execução de prova acaba sendo realmente muito importante também. Nesse ponto aí, Alex, só antes de ir pro próximo, tu acha que do como que tu dosa a tua intensidade acaba influenciando também, né? No sentido de, tu acha que as novas, talvez, tecnologias que a gente tem usado, né? A frequência cardíaca, né? Agora nos últimos meses, né? No último ano, a gente tem visto bastante atletas usando aquela no braço, né? Aquele medidor de frequência cardíaca no bíceps, assim. Tu acha que essas coisas acabam influenciando também, ou é mais uma questão mesmo só estratégica ali, de tu planejar alguma coisa e cumprir no dia, assim? Eu acho que as duas coisas. Uma coisa é essa estratégia que você comentou, e conforme, por exemplo, assim, agora que esse cara fez o recorde mundial da meia maratona, os caras vão estudar o que ele fez e vão tentar replicar para os próximos e melhorar isso. Então vai melhorando essa execução de prova. Mas o cara tá com um equipamento que está medindo a frequência cardíaca, ele está com outro equipamento que está medindo o açúcar no sangue, ele está com outro equipamento medindo a concentração de lactato. Cara, ele está medindo, monitorando tudo. Então isso realmente acaba ajudando também nessa execução de prova, né?
O terceiro ponto aqui é o aumento da carga de treino o aumento inteligente da carga de treino, né? A gente sabe hoje que não é simplesmente aumentar por aumentar. O aumentar é realmente importante, mas como aumentar isso? A gente hoje sabe que a frequência de treinos ela acaba sendo extremamente importante. Então esse cara aí é um cara, eu não acompanho o treinamento dele, mas é um cara que provavelmente deve treinar aí umas 13 vezes por semana. Dificilmente ele vai ter dias que ele não vai treinar 2 vezes. Então, realmente, assim, a frequência de treino desses caras é realmente muito alta. E também está sendo mais considerado e estudado a questão das mulheres, porque as mulheres elas têm elas têm uma necessidade diferente dos homens, em função de ciclos femininos, ciclo menstrual, tudo isso precisa ser estudado também. Então, estudar isso permite que você aumente a frequência e a carga de treinos, que também é um ponto bem positivo nesses recordes. E eu acho que é legal tu falar isso, porque né, talvez as pessoas não saibam, mas tu já teve essa oportunidade de ir lá, né? Eu nem lembro se tu já falou agora aqui no podcast ou não, né? Mas tu teve essa experiência de ir lá no leste da África, assim, né? E ver como é que o pessoal treina lá, treinar junto com eles, assim, tentar pelo menos, não imagino. Mas aí é legal que tu fala isso com esse embasamento, né, de ter visto a maneira que os caras treinam lá, assim, né? E aí tu acha que essa questão do volume de treinamentos, assim, tu chegou a ver alguma coisa muito diferente do que a gente faz aqui no Ocidente, assim, ou enfim, com o que a gente está acostumado aqui no Brasil, nessa questão de volume de treino deles lá? Na verdade, eu acho que o que eu vi de diferente é o que o atleta está submetido. Eu convivi com atletas que querem ser profissionais. Eles são atletas muito bons no Quênia, mas eles ainda não têm nível mundial. Então esses caras dedicam a vida deles para serem corredores. E é diferente do que a gente vê aqui no Brasil, principalmente. Né? É muito difícil. Eu não convivi com pessoas que dedicam a vida para ser corredor. Então lá, o que o pessoal faz? Acorda, sai para correr em jejum, volta, toma café da manhã, vai deitar. Passa o dia deitado, descansando, almoça, dorme um pouquinho, descansa de tarde, final de dia vai lá e faz outro treino. Vai dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite, dorme 8, 9, 10 horas por noite. Então esse cara, ele come, treina e descansa, ele não faz mais nada, é isso. Então, e eu vivi isso por 15 dias. Eu fiz uma carga de treino que eu não consegui aguentar aqui, e lá eu consegui aguentar. Por quê? Porque provavelmente eu descansava muito, meu corpo passava dormindo muitas horas. Então imagina que eu acordo, treino, chego, trabalho 10 horas, saio com os amigos, vou fazer outra coisa, trabalho até mais tarde, vou gravar um podcast, durmo 6, 7, 8 horas no máximo, depois outro dia vou... Cara, a recuperação ela é muito diferente. Então acredito que essa questão de recuperação é o que permite que a gente treine mais, né? Eu acho que sim, eu acho que até essa questão, assim, até da alimentação, né, hoje em dia também, eu fico pensando que é um dos fatores que eu acho que acaba contribuindo, né, porque até um tempo atrás a gente tinha essa ideia que, tipo, o corredor ele tem que ser o mais leve possível, então era aquela dieta controladinha ali, tipo, não vou comer mais do que eu devo, porque qualquer grama vai fazer a diferença, e hoje a gente sabe que, comer bastante, com proteína, bastante carboidrato, isso ajuda não só a tua performance nos treinos e na prova, mas também para acelerar a tua recuperação, né? Então, se tu faz um treino pesado e durante o treino tu tá ingerindo bastante carboidrato e logo depois também ingere mais, assim, para repor, né, ali a glicose que tu tá perdendo, o teu processo de recuperação ele é muito mais rápido e no outro dia tu já tá muito mais recuperado, né, para treinar do que se não tivesse feito isso, né? Então, acho que isso, né, os efeitos compostos disso, né, ao longo dos anos, eles contribuem, né, pra gente ter essa quebra aí absurda também, né? Eu acho que é uma coisa que essa questão da recuperação mesmo acaba contribuindo, né? Aquele negócio que não é sexy, né, talvez ali do treinamento, não é um treino ali que tu vai fazer, um negócio mais fácil, né, mas é um negócio que ao longo dos meses, dos anos, aquilo ali vai somando uma coisa com a outra e chega, né, nesses resultados que a gente tem hoje, né? Não, com certeza. E você falou muito bem a questão da alimentação, porque a partir do minuto que o treino acabou, começa o processo de recuperação. E às vezes até intratreino, né? Não é o início do processo de recuperação, mas é algo que vai auxiliar bastante. Se você fizer um treino de 4 horas e você não colocar carboidrato suficiente, a sua recuperação vai demorar mais. Não sei se você já entrevistou aqui algum nutricionista, mas poderia falar bem melhor do que eu
o quão importante é isso. Então, realmente, ter esse suporte. Imagina eu fazendo treino de 4 horas no sábado, mais 4 horas no domingo. Cara, se eu não comer de maneira absurda no sábado e domingo, eu não vou conseguir treinar. Então, o processo de recuperação é muito dependente disso, né? Da alimentação. O ponto 4 é a questão de qualidade de treinamento, e aí é muito dependente também da tecnologia, tanto de tecnologias de tênis, e a gente sabe que isso influencia também, mas a tecnologia de você mensurar dados e entender exatamente o que está acontecendo é um pouquinho do que a gente falou antes da execução também de prova, né? O cara está usando ali algum equipamento para medir a frequência cardíaca, para medir glicogênio, para medir o açúcar no sangue. Tudo isso auxilia para a tomada de decisão, dizer assim, hoje é melhor que você descanse. Não, hoje a gente pode treinar um pouquinho mais forte. Então, essa qualidade de treinamento ela é dependente também de tecnologia. Então, e o atleta hoje, ele também entende isso. Não é aquela coisa de... sabe, no futebol isso era muito comum, né? Pô, já ouviu aquelas histórias de dos anos 70, os caras da seleção fumavam, bebiam... Cara, isso foi evoluindo de um jeito que esses atletas de nível mundial são os caras que não saem 1 centímetro da linha, né? Então isso certamente ajuda bastante na qualidade de treinamento dos caras. E é interessante que essa questão dos avanços, né, tecnológicos, principalmente na questão dos produtos, né, dos materiais que eles estão usando, parando para pensar agora que eu acho que, se eu não me engano, foi ali por 2015, 2016 que começou esse negócio das placas de carbono, né, e os tênis com placa de carbono, e foi, né, 2018 ali que começou essa quebra de recordes, pelo menos na meia maratona, assim, né, então uma coisa pode estar associada com a outra, não necessariamente só que, o tênis está fazendo com que ele corra mais rápido no dia da prova ali, né, isso também eu acho que tem uma diferença, mas a gente já sabe, né, até a Nike quando fazia lá era 2 ou 4%, né, diferença ali que tu faria. Claro, é uma diferença que, né, vai fazer no total ali alguma diferença, vai, mas assim, eu acho que essa questão, principalmente, né, dos tênis com placa de carbono, os super shoes, né, os super trainers, né, que eles falam, não, os tênis para tu usar, que tem placa também, mas para usar para treinar, isso também é uma das coisas que acaba acelerando a tua recuperação também, né, porque tu não tem tanto desgaste, nem tanto desgaste muscular, nem articular, e tu consegue, né, botar mais volume de treino, se afastando, se mantendo, né, longe de lesões, assim, né? Então são, de novo, né, coisas que vão somando uma em cima da outra e que vão chegando nesse resultado, né, que a gente tem visto hoje, né? Sim, tem a questão dos tênis os tênis de placa de carbono, alguns deles, a depender do atleta, pode até aumentar o desgaste, eu acredito, porque ele vai ter um retorno maior, né, vai exigir mais. Porém, a gente está falando de uns caras que só treinam com esses tênis, basicamente. Então, os caras estão totalmente adaptados e aí eles já têm um retorno bem maior, e aí eu acredito exatamente o que você falou, que eles vão ter um desgaste até menor. Então, faz sentido. E se pensar nessa, falou 2015, 2016 até 2018. Tem um período ali de aprendizagem, né, da marca, de evoluir a tecnologia, então talvez tenha passado 1, 2 anos sem ser tão eficiente assim, mas depois começou a... Teve uma época, eu não lembro qual foi as Olimpíadas, que os recordes da natação também começaram a ser quebrados, que era por causa da roupa que eles usavam. Usavam uma roupa que ela era muito... ajudava muito a não ter resistência da água. Então, vários recordes foram quebrados. Até essa roupa depois foi proibida porque ela realmente ajudava muito. Então, essa questão tecnológica, certamente, ela vai continuar evoluindo para nos ver, para que os recordes continuem evoluindo também. E o quinto e último, Nathan, é a questão do estilo de vida. E aí é aquela frase que eu gosto, que é antes do atleta, a pessoa. Então, se o cara tem um estilo de vida que ele é saudável, fora dos treinos mesmo, né? E aí é uma questão muito ampla até, de uma questão... não beber, beleza, esses caras geralmente não bebem. Não comer açúcar, beleza, esses caras provavelmente não comem. Mas entra até numa questão mais psicológica, emocional, de pensamentos positivos. Então, como essa pessoa tá, imagina que imagina assim, você tem um treino muito difícil e a sua mulher entra em trabalho de parto. Eu não vou pedir para o Nathan fazer um longo de 30 km, sendo que a mulher dele está precisando ir para o hospital. Eu estou dando um exemplo extremo, obviamente, mas isso pode ser extrapolado para coisas mais simples, como, por exemplo, você está tendo um super problema no trabalho, você não está com cabeça para treinar. Então, isso precisa ser considerado no contexto do atleta. Então, entender que por trás de uma pessoa por trás de um atleta tem uma pessoa que tem um contexto muito maior do que só a corrida, também acaba sendo bem importante também. É claro que quando é um atleta,
a corrida também é o trabalho dele. Então ele precisa ter, ele vai ter uma dedicação um pouco maior, mas isso também precisa ser considerado, né? Com certeza, né? A subjetividade de cada um, né? Ela é muito importante, né? Desde a prescrição do treino, né? Até como que tu vai, né, dosando isso e alterando isso, né, ao longo de uma progressão, né, que tu vai fazendo. E, né, outra coisa que eu fiquei pensando que se relaciona um pouco com isso é como hoje em dia, principalmente com a internet aqui, as redes sociais e YouTube, cara, a gente aqui no Brasil, a gente consegue saber praticamente exatamente o que o cara lá em Boulder, no Colorado, tá fazendo para treinar, e que o cara na Noruega e o cara em Kaptagat, no Quênia, lá. Então a gente consegue ter acesso a tudo que todo mundo tá fazendo, né, praticamente. Então, cara, isso, e assim como a gente consegue, eles também conseguem ter, né? Então é muito mais fácil aquele negócio, né, que a maré levanta todos os barcos junto, né? Então quando todo mundo tá conseguindo contribuir, é meio que como se a gente estivesse trabalhando juntos, assim, e aí eu acho que essa globalização das informações, né, é algo que acaba contribuindo também, né, de alguma forma a gente vai conseguindo crescer junto aí, como se fosse um projeto colaborativo, né, a gente tá vendo, pô, aquele cara fez isso e funcionou, vamos tentar inserir isso, mas eu tô fazendo isso que tá dando certo, então eu não vou fazer essa parte igual ele tá fazendo, tipo, e aí a gente vai conseguindo nos moldar, né, levando em conta a nossa subjetividade, né, e o que o nosso ambiente oferece também, porque é isso, não dá para eu fazer aqui no calor de 40 graus do Rio de Janeiro o mesmo treino que hoje o cara lá no Colorado, né, que tá em neve, o cara tá fazendo, né, porque vai ser totalmente diferente, né, então, levando em conta essa subjetividade, né, de cada um e dos locais, né, que cada um tem, mas essa parte da globalização eu acho que é uma das que acaba contribuindo também para ter esses resultados, né? A gente consegue saber mais o que todo mundo está fazendo e ver o que está funcionando em cada lugar, né? Não, com certeza. Não, ninguém esconde mais treino, né? Tudo tá muito aberto e de fácil acesso por aí. Cara, a gente consegue ver tudo que o Gold, né, o Kilian tá fazendo, né? Não sei se tu acompanha muito ele no Insta, né, mas esses dias ele fez aí um treinamento, né, na casa dele, ele também mora num lugar frio, mas também fez um treino em jejum, acho que foram 25 milhas, cara, 40 quilômetros na esteira, em jejum, e aí ele fez o treino mostrando, ele escreveu depois como que tava o lactato dele, que ele medindo, né, ali furando no meio do treino. Então a gente consegue ter acesso a todas as informações, né, o treino exato, como que tava cada marcador ali dele, assim, né, então isso é muito louco, assim, né, que a gente tem acesso a essas coisas. Claro que pra gente, às vezes, né, não vai fazer muita diferença, porque a gente não vai ficar lá se furando, né, no meio do treino, mas a gente consegue ter essa noção, né, de o que tá funcionando pra cada pessoa, assim, né, então isso é um tempo muito louco que a gente tá vivendo aí, né. E muito legal do atleta como o Kilian, que além de ser o atleta que ele contribui demais com a ciência, cara. Ele fica testando nele mesmo, ele estuda educação física, ele estuda treinamento, e ele tem até um livro que é o The Training for the Uphill Athlete, se não me engano. Então, pô, é muito legal, ele agrega muito pro esporte. E só pra concluir essa questão, né, eu falei isso do Kilian aí, para as pessoas não saírem fazendo um treino igual o dele, né, é uma coisa interessante que eu achei, né, que ele colocou nessa legenda, foi que como o cara já tem aí, sei lá, ele deve estar quase 30 anos treinando, assim, né, o corpo dele, ele já deu tantos estímulos diferentes, né, e por tanto tempo no corpo dele, que ele coloca isso na legenda, que ele tem que ficar achando coisas, achando variáveis para mudar, para ser um estímulo que vai gerar uma adaptação nele. Então, assim, né, não é que hoje a gente vai sair fazendo um treino parecido com esse, não, porque não faz nenhum sentido. A gente não chegou nem perto de dar a quantidade de estímulos que o Kilian já deu, né, no corpo dele. Então, assim, né, a gente tem que ter essa percepção de que, né, aquela modalidade de treinamento vai funcionar para ele ali, mas para nós, talvez é um negócio que vai, às vezes, nos aproximar de uma lesão, né? Então, de novo, essa questão da subjetividade é muito importante e o Kilian tem essa sensibilidade, né? Ele faz o treino dele, mas deixando claro que isso é o que vai funcionar para ele, né, por causa de tudo que ele já viveu, né? Mas não necessariamente vai dar certo com a gente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na hora da pirâmide, e isso vai ficar bem evidente, assim, antes de fazer o topo da pirâmide, você precisa fazer a base. A base dele certamente está muito bem feita, né? Pô, com certeza. Vamos entrar direto nisso aí então, Alex. Tá. Explica aí pra gente o que é essa questão aí dessa pirâmide, como que, né, a gente pode entender isso aí um pouco melhor para estar usando isso aí no nosso próprio treinamento. Boa. A pirâmide, que na verdade é a pirâmide criada pelo Stephen Seiler, que é um fisiologista, cara, que eu gosto muito. Ele é um dos caras que mais estuda treinamento no mundo. E ele é um cara realmente muito bom, muito lúcido, assim. Então ele traz coisas muito boas e aplicáveis na vida real.
Então, e quem quiser dar uma olhadinha nessa pirâmide, tá lá no meu. Eu fiz um post lá no meu Instagram, ela tá ali para quem quiser acompanhar. E até eu escrevo para a revista Runners Brasil, sou colunista lá, e daí a gente eu faço um texto mensal. E na revista desse mês eu escrevi sobre essa pirâmide também. E é uma revista gratuita, então tá lá no link da minha bio, quem quiser é só ir lá para ler todas as matérias gratuitamente. Então, a pirâmide, ela tem lá da primeira. Vou trazendo aqui, a gente vai conversando sobre isso, tá, Natan? Então, lá, imagina uma pirâmide, né? Então, a parte de baixo, aquela base, que é a maior da pirâmide ali embaixo, ele traz como frequência e volume de treinamento. Então, se a gente olhar esses caras que treinam muito, que são muito bons, esses caras vão treinar com muita frequência. A gente está falando de 2 vezes ao dia. Então, trazendo para a nossa realidade, até de atletas mais recreacionais, cara, se você treina 3 vezes por semana, não adianta você pensar em fazer treinamento em altitude, em não sei o quê. Cara, você tem que aumentar a sua frequência de treinos. Então, se você treina 3 e for para 4, provavelmente seu desempenho vai melhorar. Se você treinar 4 e for para 5, provavelmente vai melhorar. E assim sucessivamente. Então, aumentar a sua frequência de treino permite você aumentar o volume de treino. Então, para o Stephen Seiler, e eu como treinador da vida real também vejo que é exatamente isso. Quanto maior for a nossa frequência de treinos, melhor tende a ser o nosso desempenho. Só que a gente precisa ser muito cuidadoso, porque tem pessoas que não vão conseguir suportar um aumento de frequência de treinos. Por exemplo, cara, comecei a correr agora, estava correndo 3, então vou para 6. Não vai dar certo, você vai se machucar. Então, você precisa respeitar a questão estrutural do seu corpo, articular, óssea, tudo isso, e até às vezes psicológica e emocional, porque treinar todos os dias corrida, por mais que você goste de corrida, não é tão simples assim, porque isso exige muito, né? Então, é importante que você aumente a sua frequência de treino para para melhorar o seu desempenho, mas de acordo com o que você pode suportar, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Isso é muito legal porque eu acho que uma coisa que eu vejo bastante aqui na minha clínica são, né, pessoas que começam na corrida ou às vezes já estão correndo há algum tempo, mas tem aquela mentalidade de... Primeiro, pode ser o cara que corre só de maneira recreativa e não está treinando de fato, e o cara sempre corre a mesma distância e no mesmo ritmo. Pô, eu só gosto de correr ali, corro meus 5 quilômetrozinhos 3 vezes na semana no mesmo ritmo. E aí, eventualmente, o cara aparece aqui na clínica porque tá sentindo alguma coisa, seja uma canelite, uma tendinite patelar ou uma coisa no quadril. E outra é o cara que tá treinando também, mas tá sempre tentando fazer os mesmos treinos, assim, e às vezes pode ser um volume alto em ritmos baixos, assim, mas sempre fazendo o mesmo tipo de treinamento ali e também acaba chegando aqui, né, pra gente. Então, eu acho que essa questão, quando a gente está fazendo um treinamento com um treinador, né, imagino como tu passa, né, pros teus alunos, assim, essa alternância de estímulos, ela acaba acontecendo mais frequentemente, né, e é diferente de quando a gente tá correndo sozinho, assim, né, a gente acha que, pô, vou ficar ali correndo um ritmo leve, sim, mas acaba que não muda os estímulos, e aí, cara, isso aí é receita pra gente ter algum problema musculoesquelético ou alguma questão que vai nos afastar da corrida, né? Então, acho que pra gente conseguir, né, ir aumentando esse volume de treinamento, tipo, essa alternância de intensidades, essa alternância dos volumes, né? Às vezes fazer umas semanas com volume mais alto, depois baixar aquilo, e às vezes fazer uma semana de pico, mas logo depois, né, ter uma super compensação também, né? Depois de baixar aquele volume. Isso acaba sendo muito importante pra gente conseguir aumentar esse volume, mas de uma maneira que a gente vai se manter longe aí das lesões, né? Boa. Eu vou trazer aqui algumas dicas, tá, práticas de como fazer isso. Nem estava planejado, mas baseado no que você falou. Imagina que você faz de uma maneira muito simples, 3 treinos de 10 km por semana, você faz 30 km no plano, e você quer aumentar a sua frequência. Uma forma de, ao invés de você incluir mais um treino de 10 km, uma forma é você pegar o volume de treino atual, no caso 30 km, e dividir em 4. Então, antes você fazia 3 de 10, faz 4 de 7,5. Então, você mantém o seu volume semanal e agora você tem 4, aumentou a frequência. Tá, mas é a mesma coisa? Mas agora ao invés de fazer 4 de 7,5, na semana seguinte você faz 4 de 8, depois 4 de 8,5. Então, você vai construindo até chegar a 4 de 10 quilômetros. Isso é uma maneira muito segura de fazer isso. Outra coisa que dá para a gente fazer é você começar a fazer sempre com um dia sim, um dia não o treinamento. Então, se você treina
terça, quinta e sábado, na semana que vem você treina segunda, quarta, sexta, domingo. Na outra, terça, quinta e sábado. E aí você vai sempre alternando uma semana de 4, uma semana de 3. Então, novamente, é uma forma segura de fazer isso. E tem um outro ponto que pode ser também, que é muito relevante, é você fazer semanas de transição. Então, isso eu faço para todos os atletas que eu treino, todos independente do nível. Claro que alguns atletas que treinam menos isso vão sentir menos isso, atletas que treinam mais vão sentir mais isso. Mas a gente precisa de fazer semanas de progressão e semanas de transição. Então, por exemplo, a cada 3 semanas de progressão eu sigo progredindo o volume, uma semana de transição. Eu corto isso aí em 50% o volume de treinamento. E aí depois volto a progredir. Então sempre tem essa recuperação, que pode ser 2-1, pode ser 3-1, pode ser 4-1, depende de quem é o atleta, depende do volume de treinamento. Então tudo isso pode ajudar, pode auxiliar a evitar lesões e continuar aumentando o volume, né? Caraca, só esses últimos 5 minutos aí, essa tua falinha aí, cara, já valeria pelo menos, vamos botar em uns R$200, se tu quisesse cobrar aí, ó, fazer um curso aí sobre progressão no treinamento. R$200. A galera tá aqui de graça, né, ouvindo isso, cara. Eu tenho que lembrar de dar o Pix antes de falar, então. Pô, se não vão pagar o Pix, pelo menos, né, avaliar aí o podcast, dar umas 5 estrelas aí, manda um curtir lá no Instagram, seguir, manda pra algum amigo, é o mínimo, né, cara? Pô, valeria fácil R$200, fácil. Ó, quebrando totalmente o assunto aqui, quantas pessoas estão ouvindo em média aqui o nosso podcast? Cara, tem aí umas 350, 400 pessoas ouvindo. Boa, que massa. Olha só, se cada pessoa mandar só para um amigo, e acho que a gente tem assuntos relevantes aqui, legais, né? A gente poderia dobrar. Eu gosto de pensar que sim, né? E a gente pode não parecer, pode parecer que a gente está aqui só jogando conversa fora, mas a gente planeja antes, a gente conversa, a gente faz reunião. Então é bem trabalhoso para a gente. E como um assunto legal e não custa nada, às vezes mandar para o amigo e falar assim, pô, olha que massa esse podcast aqui, manda o episódio que mais gostou, né? Deixa a pessoa ouvir lá para ver se ela vai curtir também. É isso aí. Aquele jabazinho, né? Depois do nosso jabazinho próprio, voltamos. Voltamos. A segunda etapa ali da pirâmide é a questão de alta intensidade. Então a gente sabe que a alta intensidade é extremamente importante, principalmente para variáveis fisiológicas como VO2 máximo, limiar anaeróbio. Então a gente sabe que você rodar é muito importante, mas se você conseguir fazer a alternância entre rodagem e alta intensidade, o seu desempenho vai ser melhor. Então, ponto número 1, alta frequência. Ponto número 2, alternar frequência de alta intensidade com treinos de rodagem, sabendo sempre que a rodagem, os treinos leves, eles são uma frequência muito maior do que os treinos intervalados, né? Agora que eu vi que eu me adiantei, então, né? Eu já trouxe esse assunto aí antes de tu chegar na segunda, foi mal aí. É que é muito difícil a gente dissociar as coisas, elas meio que andam juntos, né? Tem uma galera que só faz rodagem, mas geralmente é alguém que não está treinando, está saindo para correr. Quando o pessoal faz treinamento, dificilmente não vai ter um período de alta intensidade, né? E aí já conversa também com o ponto 3, que é a distribuição de intensidade. Então, é essencial a gente organizar essa distribuição a depender de quais são os objetivos e carga de treino. Então, se falou muito e ficou muito famoso uma vez sobre a questão do treino polarizado, né? Ou rodagem muito leve ou treino em altíssima intensidade. O livro não era bem assim como as pessoas falavam, não era exatamente 80-20. O livro era mais ou menos, se não me engano, era 65, 15, 10 e 5, uma coisa mais ou menos assim. Mas fica muito mais bonito para vender 80-20, né? Então, 80% em baixa intensidade e 20% em altíssima intensidade. Mas embora as pessoas pensem que isso que é meio que universal, cara, existem várias formas de a gente fazer, não é só essa. Tem o polarizado, que é esse 80-20, tem o piramidal, onde a gente tem lá mais ou menos 70% em baixa intensidade, 20%, eu vou colocar aqui como, entre aspas, média intensidade, mas são os treinos intervalados mais extensivos, e 10% altíssima intensidade. Tem os treinamentos de bloco também, então o cara pode ter até às vezes 50% treino leve, 50% um treino um pouco mais intenso. Tem me fugiu o nome agora, ondulatório, desculpa, onde você tem uma semana de altíssima intensidade e baixo volume, outra semana de pouca alta intensidade e altíssimo volume, você pode ir fazendo essa alternância.
toda essa distribuição vai depender muito de quem é o atleta e quais são os objetivos, né? Então, ter essa organização também é muito importante. E aí, depois nós vamos para a parte de periodização anual, que aí é uma coisa que eu gosto muito de conversar com os meus atletas. Às vezes o cara tá no momento do ano que ele não tá rendendo tão bem, e eu falo, cara, que bom, porque agora não é o momento de render bem. Agora é o momento de você estar cansado, agora é o momento de você estar construindo o seu desempenho para daqui 3, 4 meses. Ou, por exemplo, pós-prova. Pô, acabou de fazer uma prova muito longa, curti, foi muito bem, quero voltar a treinar. Cara, não, agora é a hora que você vai descansar, você vai não treinar. Você vai ficar uma semaninha de pernas pro ar, porque isso vai ser importante para quando a gente chegar lá em novembro, que é o seu objetivo principal. Então, ter essa organização anual, ela vai ser muito importante. Você não vai de... Quando eu pego um treinamento de um atleta, eu não estou pensando só na próxima prova, eu estou pensando no contexto do ano. E até então você ter essa visualização de calendário anual é muito importante também para saber para onde que a gente vai em questão de volume de treino, intensidade, tudo isso. Eu vou falando aqui qualquer coisa, você me interrompe, tá, Nathan? Tá, não, isso é uma coisa que a gente vai falar mais pro final, né? Quando a gente for falar aí da performance dos atletas de trilha, né? Fazendo essas corridas de asfalto agora, nesse início de temporada deles, acho que é justamente isso, assim, né? Tentando, né, ter essa visão, né, do macro, assim, essa visão anual, e aí eles estão vendo, pô, se daqui a 5 meses eu quero fazer uma prova de 100 milhas, agora eu preciso treinar a minha velocidade, né? Então eles vão lá, mas enfim, é algo que a gente vai falar depois, né? Mas eu acho que se aplica bem aí nessa parte da pirâmide aí, né? Da gente ter essa visão de um todo e saber o que eu preciso fazer em cada parte do meu treinamento ali, pensando no ano como um todo, né? Sim, não, é exatamente isso. E o que eu tô falando aqui é do mais importante para o menos importante, mas todos eles têm a sua participação de importância. E aí é muito do que a gente estava falando ali do Kylian antes, né? O Kylian já tem essa parte inicial que eu estou falando muito bem desenvolvida. Então ele tem que ir dando mais importância para as coisas que estão em cima, que é as que a gente vai começar a falar a partir de agora. Enquanto que talvez para nós, os atletas mais recreacionais que estão começando, talvez essas coisas que a gente vai começar a falar a partir de agora não sejam lá tão importantes assim. Claro que cada um vai ter que entender o contexto, né, e o nível do atleta. Então a gente parou na parte de periodização anual. O próximo é microperiodização, seria dentro da semana. Então, por exemplo, eu colocar o treino intervalado na terça ou na quarta, o longo antes ou depois. Então tudo isso, fazer essa organização também é um fator que pode ser importante, mas um pouquinho menos importante para quem está começando, né, os treinamentos. E aí tem a questão de estímulos adicionais, que aí é treinamento em altitude ou até em estado reduzido de glicogênio, e pode ser considerado aí os treinos em jejum. Então, lembrando que para jejum o cara tem que estar aí pelo menos umas 8 horas sem comer, então teria que ser um treino de manhã cedo. Ou tem uma outra forma de fazer isso que é mais eficiente, já tem alguns estudos mostrando isso, que é o cara faz um treino intervalado pesado, vamos supor, faz lá um treino de VO2, 20 repetições de 1 minuto. E aí, depois desse treino de VO2 de 20 repetições de 1 minuto, você não come nada, não toma gel, nada, e sai a rodar em uns 30, 40 minutos. Porque o treino intervalado ele não vai acabar, mas ele vai esvaziar bem a sua reserva de glicogênio. Então, aí você vai fazer uma rodagem em estado baixo de glicogênio. Então, vai te ajudar. E isso é muito importante para quem corre ultramaratonas, tá? Provas muito longas, porque quando a gente faz esse tipo de coisa, o seu corpo se adapta a uma forma a ser mais eficiente de gerar energia a partir da gordura. E quando a gente corre provas tão longas, a gente sabe que chega num momento que a gente não consegue mais comer. O cara não aguenta mais. Então, e o nosso estoque de gordura, mesmo pessoas muito magras, a gente poderia correr uma ultramaratona inteira só com o nosso estoque de gordura. Só que o que acontece é que gerar energia através da gordura é um processo químico muito trabalhoso para o nosso corpo. Então, ele evita isso. Ele prefere o carboidrato, que é mais fácil. Só que se você for uma pessoa que treina esse tipo de coisa, provavelmente você vai ser mais eficiente e vai ter menos dificuldade em fazer isso. E quando o sapato apertar, aí você consegue fazer isso de maneira um pouco mais tranquila. Depois, os últimos dois é treinamento de ritmo, e aí é uma coisa mais para a questão de asfalto mesmo, né? Embora na trilha a gente sabe que às vezes consegue treinar fazer um trabalho um pouco mais ritmado, e eu uso isso mais para meus atletas da elite, pessoal recreacional, eu acabo não usando tanto assim um treinamento ritmado, porque a trilha, cara, é muito difícil você colocar mais ritmo e tal, então eu costumo, porque quando está no asfalto, você sabe exatamente o ritmo através do pace,
Na trilha é muito da sua percepção do esforço. Dá para usar potência também, mas é muito a percepção do esforço. Então, eu acabo usando mais com o pessoal de alto rendimento. E por último, o polimento, que é aquela redução de volume quando a gente chega próximo da prova. Então, do mais importante para o menos importante. Vou só voltar aqui. Frequência e volume mais importante, depois treinamento de alta intensidade, depois distribuição da intensidade, depois a periodização anual, a microperiodização, que é aquela dentro da semana, os estímulos adicionais, que é ou altitude ou até calor, que a gente falou no último episódio, né? Ou glicogênio reduzido, treinamento de ritmo e o polimento. Acho interessante essa maneira, né, de visualizar isso, né? Porque a gente vê que, a polimento, né, o que está lá no topo da pirâmide, né? Na teoria aí seria o menos importante, mas é aquilo, se tu não faz um polimento bem feito, assim, no sentido de, continua treinando alta intensidade, alto volume até próximo do dia de prova, cara, pode ser que você está colocando, às vezes, tudo por água abaixo, assim, né? Então, realmente, é o que tem menos importância, mas ainda assim tem uma importância dentro, né? É bem menos importante aquilo ali do que fazer, né, um treinamento, né, a frequência de treino e tal, só que, querendo ou não, tem a sua importância também, assim, né? É legal isso porque a gente consegue ir priorizando, né, cada coisa, assim, e não achar, às vezes, que uma coisa é mais importante do que outras, assim, né? Então, acho que isso é interessante pra gente visualizar e entender, né, como que a gente pode estar sendo mais eficiente aí na nossa abordagem, né? Boa. Quem sou eu para contestar Stephen Saylor, né? Mas esse aí do polimento lá em cima, para mim também é o único que eu questionaria. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer que se você não tiver um bom treinamento, uma boa base de frequência, alta intensidade, organização, você não adianta fazer polimento. Para fazer polimento, você precisa ter aquilo bem resolvido. Mas eu acho o polimento extremamente importante, a ponto de, se você errar no polimento, a sua prova, ela provavelmente vai dar errado. Então, realmente concordo com essa parte. E vamos para o nosso próximo quadro, então? Bora! Nesse quadro, então, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e já deixo aqui o convite, né, para vocês nos próximas semanas, né, a gente está tentando gravar a gente está conseguindo, né, gravar esse podcast uma vez por mês, sempre ali mais pro final, né, nas 2 últimas semanas do mês. E então, sempre antes da nossa gravação, eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali no Instagram do Trail Tropical. E quando eu abro essa caixinha de perguntas é para esse quadro aqui específico, né, que a gente vai gravar. Então, a pergunta é para ser algo bem aberto mesmo, assim, para ser algo bem generalista, assim. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa relacionada tanto a treinamento, a reabilitação, a prevenção de lesão, manda lá que aí a gente vai, né, fazer uma filtragem e trazer algumas aí pro nosso quadro. E aí a pergunta, né, que uma ouvinte trouxe, você lembra quem que foi a ouvinte que trouxe? Foi a Mirella Marques. A Mirella Marques, então, trouxe essa pergunta, que foi sobre treino de força, né? Como fazer treino de força? Devo fazer antes da corrida ou depois da corrida? E aí eu vou jogar essa daí pro nosso treinador. Essa pergunta veio no meu Instagram e eu pedi pro Natan pra gente colocar essa porque a Mirella mandou 3 perguntas. Aí eu falei, cara, ela realmente participou, então eu quis dar a chance de responder essa pergunta aqui para ela. Então, eu acho que, na verdade, o treino... Não existe uma regra, tá, Natan? Porque, às vezes, as pessoas fazem uma pergunta querendo uma resposta pronta. O que é melhor, esse ou aquele? E, na verdade, depende do contexto, depende do que você está buscando. Por exemplo, se você vai fazer... Se for um cara que corre ultramaratonas, um cara que vai fazer uma prova muito longa, eu gosto de colocar um treino de musculação e fazer o cara rodar após treino de musculação. Ele vai rodar com a perna cansada, simulando a parte final da prova, né, onde ele já vai estar com vários quilômetros e a perna já vai estar com muita lesão, já vai estar bem cansado, já vai estar bem desgastado. Mas também a gente poderia pensar que se você está treinando para um esporte que é a corrida, vale a pena você fazer a corrida antes, para que você, com o que sobrar da sua energia, você faça a musculação, já que a corrida é mais importante. Então vai depender muito do contexto, entendeu? O que você quer. Tem outro treino que eu gosto de fazer, e aí não tem nada científico, é uma coisa da minha cabeça, que é fazer um treino de força, e é força mesmo, poucas repetições, muito peso, e você sai desse treino e faz repetições em esteira inclinada, repetições muito curtas, 15 segundos, 30 segundos, porque aí ela serve como um trabalho até de potência. A gente tem estudos mostrando que você fazer trabalho de força e potência melhora
o desempenho dos atletas, de atletas de corrida. Então, se você vai pensar que na corrida, no treino de força, você vai fazer muita força, vai ganhar força, e depois você vai fazer um treino de sprints em esteira inclinada, cara, é basicamente um treino de potência, porque é muita intensidade na esteira muito inclinada, é basicamente você dando saltos para cima, um trabalho de potência. Porque de nada adianta a gente ter muita força se a gente não transferir essa força para a especificidade do nosso esporte, né? Então você tem que ser muito forte, mas tem que conseguir usar isso na corrida. Porque se força por si só fosse relevante, os bodybuilders seriam os melhores corredores. A gente sabe que não é assim. Então você precisa ter força, mas você precisa conseguir executar essa força de maneira rápida na corrida. Então os trabalhos de potência são muito importantes. Então dei aqui 3 opções. Uma que é a mais clara e mais clássica, né? Cara, se o seu esporte é a corrida, corre antes, com o que sobrar de energia, você vai lá e faz o treino de musculação. Esse é o cenário 1. Cenário 2, faz um treino de força, depois vai lá e faz um treino de sprints com esteira inclinada. Isso vai trazer um trabalho de potência, força e potência. E o cenário 3 é pessoas que fazem provas muito longas, cara, vai lá e faz um treino de força, no final o treino de força vai rodar justamente para você rodar com a perna cansada. Tem até um professor, o Fernando Nazário, que ele falou isso numa pós-graduação que ele fazia para os atletas dele. Para não expor o atleta a correr 4, 5, 6 horas, ele pedia para o cara, às vezes, corre lá 2 horas, vem aqui, faz um treino de força, volta a correr mais 2 horas, vem aqui, faz um treino de força. Ele ficava alternando isso para contar a parte de força como um desgaste muscular, como se o cara estivesse subindo uma montanha mesmo. Então, ao invés de ficar subindo montanha, talvez o cara fique fazendo agachamento, fazendo subida na caixa. Então isso até às vezes mentalmente, psicologicamente pode ajudar também. Então não tem uma resposta exata. Então vai depender muito do contexto do atleta. Eu gosto de ver, eu já fiz em alguns momentos, né, isso que tu sugeriu, assim, né, de fazer o treino de força e depois sair para corrida, assim, né, em alguns blocos, né, de preparação eu já usei isso aí, e eu gosto de ver isso como se fosse aquele treino específico ali, voltando para a pirâmide lá, aquele treino mais acho que não é específico a palavra que ele usou, né, mas o treino de altitude, por exemplo, né, que fica mais para cima lá na pirâmide. É aquilo que talvez não vai ser não é mais importante do que tu ter a frequência de treino, né, um volume alto, os treinos de alta intensidade. Não, isso aí talvez é menos importante, só que é uma estratégia a mais ali, né, como se fosse um acessório a mais que tu vai ter ali, né, na tua caixa de ferramentas para tu conseguir, né, ter ter um estímulo um pouco mais parecido com o que tu vai ter no dia de prova, assim, né? Então, eu acho que isso é interessante até para a parte mental, né, mesmo, de conseguir estar correndo com a musculatura mais fadigada, assim, né? Tem a questão fisiológica que eu acho que acaba influenciando, mas a parte mental é muito importante também nisso, assim, né? Então, eu acho que tem essa sua importância, assim, mas via de regra, assim, né? Eu acho que o ideal mesmo, assim, o ideal não, né? Mas onde o atleta deve focar a maior parte do tempo, né? Se ele é corredor, seria fazer a corrida primeiro e depois ali o treino de força, assim, né? Mas essa abordagem aí é algo interessante, como se fosse uma ferramenta extra ali que tu vai ter ali na tua caixa de ferramentas, assim, né? Sim. Não, com certeza. E a gente tem que lembrar também que um treino na academia, ele pode ter efeitos diferentes. Se você faz um treino de resistência de força, como um treino de hipertrofia, por exemplo, ele tende a deixar muita microlesão muscular. Então, essa perna, você vai sair com a perna tremendo, quando você faz uma microlesão muscular, você perde força e potência de maneira instantânea. Então, você vai correr, você vai estar com a perna pesada, vai ser difícil de correr. Já se você faz um treino que é de força, ele é um trabalho mais neuromuscular. Então, é muito peso, poucas repetições, o músculo não fica tanto tempo em exposição, não dá tempo de fazer microlesão. Só que como você faz muita força, você ativa mais unidades motoras. Então é como se você tivesse mais músculos disponíveis. Então se você faz um treino desses de força e sai para correr, cara, você vai sair correndo, rodando leve. Parece que está sobrando. Então vai depender do tipo de treino que você vai fazer também. Então tudo isso também depende do que o atleta quer daquele treino específico, né? Uma coisa parecida com isso que eu gosto de fazer, né? Eu nem sei qual é a tua opinião, né? Vou soltar aí, mas para ouvir também. O que eu gosto de fazer, em algumas vezes, né, chegando também mais próximo ali de uma prova, é de pegar um longo, né, que eu vou fazer, e aí fazer aquele aquecimento, e aí logo depois de um aquecimento já começar a colocar ali uns entre 20 a 30 minutos num ritmo mais forte, digamos ali o meu ritmo de uma meia maratona, por exemplo, um ritmo mais forte.
e aí fazer esse tempo inicial assim e depois continuar o longo já num estado, né, de uma fadiga um pouco mais acelerada, assim, né? Então, eu acho que isso é um pouco parecido com essa mesma ideia, assim, né? Usa essa mesma lógica ali, só que, claro, eu estou usando um estímulo um pouco mais parecido, talvez com o estímulo um pouco mais parecido, não, bem mais parecido, né, com o estímulo da corrida, assim. E aí só para gerar essa fadiga ali artificial, né, entre aspas, e aí depois conseguir fazer o longo com um estado um pouco mais, né, fadigado, seria. Não é uma coisa que eu costumo usar assim, mas por nunca ter pensado sobre isso. O que dá para fazer e que as pessoas fazem, às vezes sem saber, sabe aquelas acelerações que você faz antes de um treino intervalado, por exemplo? Isso é uma ativação neuromuscular, é justamente para fazer esse estado de potenciação que eu comentei, né? De você correr um pouco mais leve, tendo mais ativação neuromuscular. Esse outro eu nunca fiz. O que eu já fiz é, por exemplo, assim, coloca num treino de maratona, você faz um treino intervalado de 20 repetições de 2 quilômetros em ritmo de meia maratona e depois termina rodando. Então, tudo isso acaba trabalhando provavelmente na questão de durabilidade, né? De você conseguir gerar adaptações ali para durar mais, para ter menos desgaste na prova. E aí, vamos para o nosso próximo quadro? Bora lá, você que manda, né, cara? Eu tô aqui só obedecendo. Não, pô, hoje eu tô só trazendo as broncas e tu tá assumindo aí, né? Nosso último quadro, então, nosso rolê aleatório. E a gente pensou em falar um pouco sobre o que a gente viu, né? Os corredores de trilha fazendo nas meias maratonas, aí, nessa meia maratona específica aí, né, de Barcelona. E tiveram alguns aí que se destacaram, né? O primeiro lugar, o maior destaque foi a corredora Sara Alonso, a corredora espanhola, né? Que ela, uma corredora braba, assim, ficou em quarto no CCC, na prova da UTMB aí de 100 km ano passado. E foi lá na Maratona de Barcelona e fez um tempo absurdo, aí, 1h11, assim, então é um absurdo pensar, né, que uma corredora de 100 quilômetros, né, que alguns meses atrás aí teve um excelente resultado numa prova correndo 100 quilômetros, vai lá, diminui aí para com uma distância, né, de 21 quilômetros e tem um tempo desse, assim, né. E aí a gente ficou pensando, né, como que tem sido isso, talvez como que a gente poderia, né, aplicar isso na nossa corrida ou né, nos nossos atletas, assim, porque é muito interessante pensar nisso, né, qual que é a lógica, qual que é o sentido por trás, talvez, né, dessas escolhas deles, né, de escolherem essas provas, né, para fazer agora no início de temporada, essas provas de mais alta velocidade. A gente pode até ver teve agora aquela corrida na Nova Zelândia, né, que é uma corrida da UTMB também, que o Hayden Hawks, né, que é um baita de um corredor aí americano, ele fez a prova dos 50 quilômetros, então é uma prova que para ele é uma prova curta, assim, né, o cara corre 100 milhas, assim, então 50 quilômetros, assim, é uma prova que é menos da metade, né, que ele faz normalmente, e o cara foi lá e fez muita força, porque, assim, foi difícil para ele não ficou em primeiro, né, na prova toda, mas conseguiu, né, vencer. E teve um ótimo resultado também, mas foi uma prova que, por mais que a gente olhando 50 km pode parecer às vezes bastante, né, mas para ele é uma prova rápida, né, uma prova de velocidade, assim, para ele. Então esses caras, né, se propõem mesmo tendo provas objetivas, né, ou provas alvos deles, sendo provas mais longas, né, que os caras vão ficar aí 15 horas, 20 horas correndo, eles ainda assim, agora no início da temporada, escolhem, né, essas provas mais curtas, que, né, que eles vão passar ali 1 hora e pouco, às vezes, correndo, para conseguir, né, ter esses blocos de treinamento mais voltados para a velocidade, né. E aí teve essa Sara Alonso, a corredora, teve o Xavier Chevrier, acho que é o nome dele, um francês, que fez um tempo absurdo, fez 1h01 e 56 segundos, né, nessa meia maratona. É um tempo assim, de corredor de elite mesmo, né, lembrando que o recorde foi batido em 56 minutos, agora o cara fez 1h01, assim, né, então, claro que é bastante diferença, né, se a gente levar em conta aí, né, que né, esses minutos ali dão muita diferença, assim, né? Mas mesmo assim é um tempo absurdo, assim, né? É um ritmo muito, muito bom mesmo. Então, eu queria ouvir de ti, o que tu acha que leva aí esses atletas a estarem buscando essas provas aí nessa fase da temporada? É muito louco isso, né? Porque isso é uma coisa que o Guilherme D'Agostini, como a gente conversa bastante sobre treinamento, isso é uma coisa que ele traz muito, que às vezes a gente está olhando para os atletas de trilha e pensando em melhorar a parte técnica e melhorar os caras na trilha. Só que eles só vão melhorar na trilha se eles forem mais rápidos. O condicionamento, o cara precisa ser mais rápido.
A gente vê, às vezes, um Kilian da vida, e você acompanha ele muito mais do que eu, fazer 10K para 30, 31, se não me engano, uma coisa nesse sentido. Então, são caras que são muito rápidos. Isso faz muito sentido, porque para você ser rápido na trilha, você tem que ser rápido no asfalto. Você até pode ser assim, cara, um cara muito técnico, ele ganha na parte técnica dos outros. Mas se o outro for rápido, a parte técnica você aprende, você vai se expondo e você consegue melhorar. Então, para quem quer melhorar na trilha, primeiro, você tem que ser rápido no plano, você tem que melhorar no plano. E por isso que não é um problema você fazer grande parte dos seus treinos no asfalto, que é onde a gente faz durante a semana. Porque a gente trabalha a questão de velocidade, você vai ficar mais rápido, melhor condicionado, e depois isso vai ser transferido para a trilha. Porque você vai subir melhor, você vai ter mais força para descer, a parte técnica você aprende, vai acontecendo. Mas se você não tiver velocidade, não adianta ter parte técnica. Você não vai conseguir desenvolver isso, o seu desempenho vai ser limitado. Então isso é muito importante. Quando a gente vê uma menina dessas, e ela é muito boa, essa menina, ela é muito... se não me engano, cara, ela é uma menina que sempre cai nas provas também, que ela é maluca, assim, ela não tem medo nenhum, cara. Ela se joga e direto sofre uns acidentes aí. Então, e é muito legal ver ela fazendo esse trabalho de velocidade agora, no começo da temporada, porque às vezes, e desculpa se eu tô falando besteira, eu não sei se o começo da temporada deles também é janeiro, ou se eles já estão numa parte um pouco mais avançada. Você me corrige aí se eu estiver falando besteira, Nathan. Não, isso aí mesmo. Porque às vezes a gente tem um conhecimento, uma ideia de que o treinamento de base é muito volume e baixa intensidade. E até pode ser, mas pensa comigo o seguinte, quanto mais próximo da prova a gente está, mais específico tem que ser o treinamento, certo? Então, se você vai correr uma prova de longa duração, ela é uma prova que você vai fazer em baixa intensidade. Então, alto volume e baixa intensidade é extremamente específico. Isso faz sentido que seja feito próximo da sua prova. Então, você colocar isso já no começo da temporada, ele está sendo uma parte específica longe da prova. Então, por isso que a periodização reversa, ela acaba sendo muito interessante para atletas de longa duração, de longa distância. Então você faz altíssima intensidade, ganha muita velocidade, baixo volume, alta intensidade, você se torna mais veloz e conforme a temporada vai desenvolvendo, você vai aumentando o seu volume, vai tirando um pouco de intensidade, só que agora você é mais rápido. Então se antes você ia fazer 3 horas, ia fazer 20 km, talvez agora você está fazendo 22, com o mesmo esforço, porque você é um atleta mais rápido, então você aproveita melhor o seu tempo. Então essa ideia de que começo da temporada é só rodar e fazer volume, baixa intensidade, não é bem assim. Isso é um conhecimento que veio das pistas, onde os caras faziam muito volume e baixa intensidade porque eles competiam nos 5 e 10 quilômetros, que é alta intensidade e baixo volume. Então a gente às vezes pegou um conhecimento que não era bem nosso, que não é exatamente o que a gente precisa, e transferiu para cá. Então, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que você tem que fazer alta intensidade no começo da temporada, estou dizendo que também existe essa opção. E faz muito sentido eles fazerem isso agora. Altíssima intensidade, baixo volume, conforme a temporada vai progredindo, essas variáveis vão se invertendo. Então, é bem interessante isso. Legal esses 2 pontos, então, de que atletas de trilha precisam ser bem condicionados, então você precisa ganhar velocidade, e também de que a gente pode pensar que começo de temporada não precisa ser baixa intensidade e alto volume, pode ser invertido também. Isso é um ponto que o David Roche, né, porque eu não posso passar às vezes um podcast aí sem citar ele tá se preparando, né, pro Western States agora, e ele sempre traz esse ponto que ele na cabeça dele, esse Western States desse ano, que tá se encaminhando aí para ser um dos mais competitivos, assim, da história mesmo, né, se o Kilian conseguir a vaga, né, que ele vai tentar agora em Chianti também, vai ter o Jim Walmsley, vai ter talvez o Vincent Boulard, que ganhou o TMB ano passado, então tá se encaminhando aí para ser uma baita de uma prova. O Hayden Hawks vai correr também, enfim. O que o David Roche sempre fala é que ele acha que aquilo ali vai ser como se fosse um evento de pista, assim, de atletismo. E ele diz que, vai ter mais chance de ganhar o Western States esse ano quem tiver um tempo mais rápido nos 5 km. Quem tiver uns 5 km ali abaixo de 15 minutos, que é o que ele tá treinando, assim,
cara, é quem vai ter mais chance de ter uma prova melhor ali, assim, né? Então, essa importância que ele coloca também na velocidade, assim, né? E eu acho que isso é uma coisa que realmente, às vezes, não é muito visto, né, pelos corredores aqui no Brasil hoje em dia, né? Principalmente os amadores, né, eu acho. Mas até, assim, o pessoal de elite a gente não vê muito disputando, né? Provas também de asfalto, provas mais rápidas, assim. Semana passada eu entrevistei o Piscininho e ele falou, ele é um dos caras que corre, né? Ele tinha recém corrido na semana anterior, ele tinha corrido... acho que foi 21 quilômetros, se eu não me engano, uma de 21, né? Mas ele é um cara que corre bastante no asfalto também, mas eu acho que não é algo que a gente vê, não é o que a maioria acaba adotando aqui no Brasil, né? E eu acho que essa é uma das diferenças aí que a gente vê do pessoal lá fora, né? Eles levam a sério mesmo essa questão da velocidade, assim. Boa. E até te falar que um projeto que eu faço parte da comissão técnica do Skyrunning, e a gente está desenvolvendo um projeto ali paralelo, eu e o Péricles, lá da Base Vertical, lá da Bahia, e a gente está fazendo... Na verdade, foi uma ideia que surgiu numa reunião técnica e a gente vai começar a desenvolver agora. A gente vai pegar os meninos que foram convocados para a Seleção Brasileira Juvenil, para o Campeonato Mundial. A gente vai pegar, se não me engano, são 4 meninos e 2 meninas. A gente vai fazer testes de 1 e 5 quilômetros com esses atletas. E aí também vamos testar esses caras na trilha. Então a gente vai fazer 4 testes. 1 e 5 quilômetros no plano, e depois 10 quilômetros na trilha e 10 quilômetros no estradão com subida. E depois a gente vai colocar 12 semanas de treino, e depois vai refazer esses 4 testes. Porque a gente quer entender se... primeiro, a gente está testando... A ideia é usar uma metodologia que é do Long Run, que é um sistema que eu desenvolvi com o Guilherme D'Agostino. Mas a ideia é que esses caras melhorem no 1 e 5 km e também melhorem na trilha. Só que uma outra análise que a gente quer fazer é se a melhora do 1 e 5 km ela é correspondente à melhora na trilha. Por exemplo, o cara melhorou 5% nos 5 km. Será que ele melhora 5% na trilha? Ou será que na trilha ele melhora 10%? Ou será que ele melhora 2%? Então, entender se a melhora na parte plana é transferível na mesma magnitude para a trilha. Para a gente entender, porque às vezes o cara vai ter uma relação muito próxima de, cara, o cara melhorou 5% nos 5 km e 5% na trilha. Então vamos fazer esse cara melhorar mais nos 5 km, porque ele vai melhorar mais a trilha. Ou não existe essa relação não é tão causa e efeito assim. Então, não é nada científico, né? A gente não vai publicar nada, mas acho que vai ser bem interessante para a gente desenvolver. E isso é uma das coisas muito legais do Skyrunning, e por isso que o Skyrunning está se desenvolvendo tão bem, está tão bem organizado, justamente por isso. Olha só o projeto paralelo que a gente tem dentro do Skyrunning. E se isso aqui, a gente vai pegar o resultado disso e vai apresentar para os outros treinadores, para que eles também apliquem nos outros atletas deles, e a gente está fazendo isso com o juvenil, que são meninos muito jovens ainda. Então, olha que legal tudo que a gente está desenvolvendo ali. Totalmente fora do assunto, mas achei que valia aqui o adendo. Não, pô, eu já fiquei até com vontade de participar disso aí também. Não sei se eu me enquadro aí do juvenil, né? Mas, pô, se estão aceitando aí marmanjos de 30 anos. Acho que passou um pouquinho. Pô, mas muito massa mesmo a ideia. Eu acho que vai dar para ter uma noção bem clara nisso, né? Se a gente consegue isolar aí esses fatores, assim, a gente vê se vai estar traduzindo realmente, né? Mas eu acho que meu palpite é que vai, assim, né? Mas acho que vai ser interessante aí, quando tu puder trazer os resultados. Sim. Aí, traz pra gente, pra compartilhar aí com a galera. A nossa hipótese é que vai funcionar também. Se não me engano, é esse final de semana que ele vai fazer os testes, e aí é muito mérito do Péricles lá, porque ele classificou vários atletas dele para a seleção, com a eficiência do treinamento que ele vem aplicando, e foi muito massa também. Ele tá aberto a gente fazer esses testes, né? Muito legal mesmo. Isso, Alex. Tem mais alguma coisa aí que você quer falar para o pessoal? Ou encerramos por hoje? Não, acho que por hoje era isso. Eu vou... Só deixa eu ver aqui, porque acho que antes de eu correr lá no Ushuaia, a gente ainda faz mais um episódio. Aí eu falo sobre a prova lá também um pouquinho mais. Isso aí. Eu acho que sim. Porque se vai ser 5 semanas, né? Hoje a gente tá gravando na quarta-feira, 19 de fevereiro. A prova lá é dia 21. Então acho que uma semaninha antes de eu ir pra lá, a gente pode conversar. E é legal que na semana seguinte já tem o Indomit Pedra do Baú, que é uma prova também bem grande, bem conceituada aqui no Brasil, né? Então vai ser massa. Você vai estar por lá? Não vou pra Indomit, não. Que dia que vai ser Indomit mesmo? É no dia 28 e 29.
de março. Ah, tá. Eu vou correr dia 22 aqui na Floresta da Tijuca, da WTR. Então vai ser a minha primeira prova aí. Até pra falar pro pessoal, né? Eu tinha falado que ia lá pra Cambotas, né? Mas acabei não conseguindo ir. Tive alguns problemas pessoais e questão aqui no trabalho que eu não consegui me deslocar até lá. Infelizmente, né? Queria ter tido essa oportunidade de sofrer um pouco lá, mas acabei não correndo. E só para explicar pro pessoal, talvez estava na expectativa aí de saber como é que tinha sido, mas acabei não indo lá, então vou abrir a temporada aí com essa prova da WTR aqui na Floresta da Tijuca, que é uma prova que eu fiz ano passado, mas infelizmente não tive um resultado legal, tava muito bem, eu tava numa posição muito boa, mas torci o tornozelo aí faltando 3 km para acabar a prova e não deu para continuar, então espero me redimir aí, não sei se a gente vai gravar algum outro episódio antes disso ou não, mas no próximo episódio aí vocês vão ver, ou vou estar quase correndo, ou vou ter recém-corrido, e aí vou falar para vocês como é que foi. Boa, podemos gravá-la na semana do dia 10 ao dia 15, que aí é uma semaninha antes, e aí vai ser legal pra gente saber como é que tá a expectativa aí. Se o Natan vai pra ganhar a prova, ou se ele vai um pouco mais pra treino, como é que vai ser? Início de temporada eu geralmente pego leve, assim, né? Eu deixo pra vencer as provas mais ali do meio do ano pro final. Né? Ah, entendi. Você escolhe as provas que vai ganhar, então. Não, isso aí. A gente escolhe as provas que vai ganhar e algumas é mais de treino mesmo. Né? É bom pra dar chance pra todo mundo, né? Então, com certeza, não cara, sair ganhando todos, assim. Essa é a ideia. Boa. Mas acho que era isso por hoje, Natan. É isso, Alex. Bom treino aí pra você, então, que eu vou sobreviver aqui ao calor carioca e aproveita a tua chuvinha aí. Valeu. Vou falar uma coisa que eu vou fazer hoje, tá? Tem uma... Nada a ver com o podcast hoje. Tem uma trilha aqui perto de casa, que é uma trilha que eu sempre treino. Saindo aqui de casa até lá no pico, na antena, dá 4 km. Então vai e volta, dá 8 km com 420 de altimetria. E aí, cara, faz umas 2 semanas eu fui fazer esse treino e eu fui picado por vespas. E eu pensei, caramba, cara, pô, que azar, né? Aí na semana seguinte, um aluno meu foi ali e falou, cara, fui picado por umas vespas. Na outra semana, um outro aluno falou, cara, fui ali treinar e umas vespas me pegaram. Eu pensei, caramba, cara, a gente foi fazer um treino longo no final de semana e uma galera, uns 5, 6, assim. E a gente sabia mais ou menos onde estavam as vespas. E aí, a gente... Passou disse assim, não, eu vou antes para ver onde elas estão, a gente com cuidado, elas não vão nos pegar. Daí a gente foi passou, e ele falou, eu acho que elas estão do lado esquerdo. Aí fui eu, passei, eu tava passando, eu olhei, elas estavam do meu lado direito. E daí eu gritei, elas estão aqui, saí correndo, e tinha uma menina atrás de mim, que é minha irmã, inclusive. Eles atacaram a minha irmã. Caraca, sacanagem, Alex. Aí deu 3, picaram ela em 3 locais também. E aí hoje a gente vai lá pra dar um fim nessas vespas. Boa. Aí. Vamos fazer um treino noturno, porque segundo um dos meus amigos aqui, de noite elas estão dormindo, então dá pra ir lá e queimar elas e elas não vão... O cara fala assim, pô, mas elas estão ali no meio da trilha, lugar delas, a gente que tá indo lá. Eu falei, cara, na verdade eu treino ali já faz uns 10 anos, então elas que estão na minha trilha. E elas estão sendo muito agressivas, cara. Todo mundo que passa elas estão atacando. Então a gente vai lá queimar elas hoje. Você elas estão atacando todo mundo, né? E picando. Então a gente vai lá e a gente vai queimar elas, né? Isso. Você cancelado aqui por matar as vespas, mas, com cara... certeza, cara. Nosso público todo vai te cancelar agora. É o pessoal que abraça a árvore aí, né? Não vai curtir muito, mas... Não vão. Mas tudo bem. Mas é isso aí também, então espero aí que tu tenha êxito aí hoje nesse teu processo de extermínio aí da natureza. Isso. E no próximo episódio tu conta pra gente quem teve a melhor. Boa, se eu não estiver aqui no próximo é porque eu infelizmente tive um problema ali com as vespas. Ou virou Homem-Vespa, né, também. Isso. Foi igual Homem-Aranha. Boa. Isso aí, galera, até o próximo então. Boa, se quiser cortar essa parte aí, Nathan, pode cortar, tá? Não, beleza? Capaz, pô, esse é o ouro. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.